Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. O tema da aula de hoje é o perdão e eu escolhi uma passagem da Bíblia para a gente meditar sobre esse tema, né? Essa passagem vai introduzir o tema, vai nos auxiliar a fazer essa reflexão sobre o perdão. O perdão é um dos temas mais importantes da nossa religião, né? Então eu escolhi uma passagem que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos do 23 até o 35. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa ou quiser também acompanhar a leitura pela internet, é fácil de achar a Bíblia online, é só pausar um pouquinho esse vídeo, procurar e depois voltar. É Mateus, capítulo 18, versículos do 23 ao 35, parábola do servo cruel. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Essa palavra é muito interessante, porque ela, na verdade, compara Deus a esse Senhor, que tem vários servos. E aí um desses servos, como vocês viram, ele devia uma quantia absurda, né? 10.000 talentos, que seria o equivalente a 350 toneladas de ouro. Então uma quantia imperial, uma quantia impagável. E esse servo não tinha nenhuma possibilidade de pagar, de restituir essa quantia ao Senhor. Então o que ele fez? Se prostrou, se humilhou e clamou ao Senhor por compaixão, que o Senhor tivesse pena dele, tivesse piedade dele e desse mais um prazo para ele poder pagar. Então esse Senhor, cheio de compaixão, cheio de bondade no coração, perdoou o servo. Aí esse mesmo servo, esse que implorou clemência, implorou misericórdia, compaixão do seu Senhor, foi lá e encontrou um outro cara que devia para ele uma quantia muito pequena, que não tinha nem comparação com a quantia da qual ele foi perdoado. E aí foi lá e maltratou aquele homem. Mesmo aquele outro homem pedindo a ele clemência, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, assim como esse servo fizera lá com o seu senhor, que era credor dele, né? Ele não teve essa mesma compaixão que ele recebeu, não soube dispensar, não soube dar aos outros a mesma compaixão que ele recebeu. E aí os outros servos, vendo isso, ficaram assim muito chateados, muito tristes e foram lá e avisaram ao Senhor: olha, aquele servo, nosso companheiro, do qual você perdoou uma grande dívida, ele não soube perdoar o próximo de uma dívida muito menor. Então o Senhor se encolerizou, né, ficou muito irritado e deu um castigo a esse servo. E Jesus compara isso com o perdão. Nós devemos dar também o perdão de todo o coração, assim como nós recebemos o perdão de Deus. Deus nunca se cansa de nos perdoar. O livro do Eclesiástico
fala que a misericórdia de Deus é do tamanho da sua grandeza, ou seja, infinita. A misericórdia de Deus é infinita. Olha, no Evangelho a gente vê tantos casos assim de perdão que Jesus oferece aos pecadores, e pessoas assim com as quais nós não gostaríamos de conviver, pessoas que muitas vezes nós, na nossa vida, rejeitaríamos, pessoas para as quais nós não iríamos dirigir nenhuma palavra de compaixão, nenhum gesto de apreço, de proximidade, e Jesus vai lá e perdoa. Por exemplo, Zaqueu, que era odiado pelo povo porque era um ladrão. Jesus foi lá e perdoou Zaqueu. É lógico que o perdão, ele também compromete o outro, né? A pessoa precisa ter também um propósito, uma vez que ela recebeu o perdão, de mudar de vida. Foi o que Zaqueu fez. Disse que ia restituir até 4 vezes mais, né, quem ele tinha roubado. A mesma coisa Jesus fez com a mulher adúltera. Ele concedeu a ela o perdão, mas disse: eu não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Então, assim, o perdão ele também deve gerar, né, na pessoa que foi perdoada um compromisso de não voltar a fazer aquela ofensa, de não voltar àqueles maus procedimentos, né, que colocaram ela numa situação ruim. Mas, assim, a disposição de Deus de dar o seu perdão é infinita. Deus o tempo todo perdoa. E é impressionante como a gente tem dificuldade de perdoar, como a gente resiste a perdoar. Como muitas vezes nós temos essa postura, essa mesma postura do servo, uma postura orgulhosa. A gente vai a Deus para poder pedir perdão todos os dias, porque todos nós temos muitas coisas para pedir perdão a Deus, muitas condutas nossas que não são as condutas mais adequadas. Quantas vezes nós ofendemos a Deus, nós ofendemos o nosso próximo, e a gente precisa do perdão de Deus. Aí diante de Deus a gente se reconhece indigente, a gente se reconhece miserável, a gente clama a Ele por misericórdia, mas aí diante do próximo, quando nós temos uma posição de vantagem, nós nos mostramos orgulhosos. Assim como aquele servo que foi perdoado de uma dívida impagável, de uma dívida imensa, e não soube perdoar uma outra dívida muito menor. Uma coisa que a gente reza sempre no Pai Nosso, foi Jesus que nos ensinou a oração do Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes, a rotina do dia a dia, né, faz a gente repetir essa oração mecanicamente, sem pensar no significado profundo dessas palavras. Mas vejam bem o que nós estamos pedindo a Deus no Pai Nosso. Nós estamos pedindo que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos o nosso próximo. Jesus disse: com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Da mesma maneira com que julgardes, vós sereis julgados. Quando Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Ele queria pôr um limite ao perdão. Jesus falou: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, um número muito grande. Você deve perdoar sempre. Você deve estar sempre disposto a perdoar. Nada nos assemelha tanto a Deus quanto a disposição de perdoar, porque o perdão é uma manifestação de amor. Quando nós perdoamos, nós estamos redimindo as pessoas, nós estamos sendo instrumentos de Deus para aquelas pessoas se libertarem de uma determinada culpa que elas carregam, e a nossa falta de perdão muitas vezes aprisiona as pessoas. Então o perdão ele rompe a cadeia do mal, né? Olho por olho o mundo ficará cego. Você imagina se todo mundo que fizesse qualquer tipo de mal contra mim, se eu revidasse, se eu fizesse igual, o mal não seria interrompido. O mal continuaria, né, se espalhando pelo mundo. E, inclusive, tendo as minhas mãos como instrumento. Agora, no momento em que eu recebo o mal, recebo, de repente, uma ofensa, recebo uma conduta indelicada, uma conduta indecorosa, uma conduta inadequada do outro, e eu não pago na mesma moeda, e eu não respondo igualmente, mas respondo com perdão, então eu estou rompendo a cadeia do mal. Isso é fundamental. É assim que o reino de Deus começa nesse mundo. O reino de Deus nunca vai estar plenamente estabelecido nesse mundo, porque nós somos seres humanos e sempre somos sujeitos a falhas, a pecados, mas a gente já pode, de alguma maneira, antecipar o reino de Deus nesse mundo, começar a construir o reino de Deus nesse mundo. Ele só vai ser pleno realmente no céu. E, com certeza, o perdão é um desses elementos
que trazem o reino de Deus para esse mundo. Nós rezamos também no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, mas nós podemos ser instrumentos da construção desse reino, né, a partir do momento que a gente perdoa. Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. De que maneira Jesus nos amou? Nos perdoando e dando a vida por nós na cruz. Então nós devemos também ter sempre a disposição de perdoar. Como eu disse, nada nos assemelha tanto a Deus quanto a disposição de perdoar. O perdão é a coisa mais sublime. O perdão mostra que você tem uma alma grande, que você é magnânimo. Essa palavra significa isso, né? É ter a alma grande, é você ter grandeza de coração, grandeza de alma. Muitas vezes a gente tem uma falsa impressão sobre o perdão, porque a gente acha assim, aquilo que a pessoa fez é indesculpável, não tem justificativa, é errado, então por isso eu não vou perdoar. Mas, gente, se aquilo que a pessoa fez fosse uma coisa louvável, ela não precisaria de perdão, ela mereceria aplausos. O perdão é justamente quando nós fomos ofendidos. É justamente quando a pessoa agiu mal conosco. Mas aí que tá, na hora que a gente vai perdoar, e isso muitas vezes a gente não entende, a gente não está justificando a atitude da pessoa, a gente está separando a pessoa daquela atitude que ela cometeu. A gente está dizendo a ela que ela tem a oportunidade de um recomeço. Olha, eu estou deixando de lado isso aqui que você fez e estou te dando a possibilidade de um recomeço, estou te perdoando. Por isso perdoar é uma coisa tão bonita, tão generosa, porque o perdão ele liberta a pessoa. Perdoar é absolver, é tirar aquele laço que prende a pessoa àquele pecado que ela cometeu. Nenhuma pessoa pode ser eternamente julgada por um único ato que ela tenha cometido. Quantas vezes nós olhamos para a nossa própria história pessoal e pensamos assim, poxa, se eu pudesse fazer de novo, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito aquilo daquela forma, eu me arrependo de ter feito aquilo. Se a gente é capaz de se amar, mesmo tendo cometido alguns erros, então por que a gente também não ama o outro? Se a gente deve amar o próximo como a si mesmo. A gente não gosta de ter uma segunda chance, a gente não gosta de ser perdoado depois que a gente cometeu algum erro, então a gente deve também estar sempre disposto a oferecer esse perdão ao próximo. Essa mensagem que Jesus nos traz e essa parábola do servo cruel ilustra bem isso. Então era mais ou menos essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né? O valor do perdão, a importância do perdão para a vida cristã. E a gente vive num mundo assim que as pessoas se odeiam tanto, um mundo assim tão difícil, né, de praticar o perdão, as pessoas guardam rancor, guardam mágoa, e a gente tem que ser um instrumento de Deus nesse mundo. E não tem como você ser um instrumento de Deus nesse mundo se você não tiver, antes de tudo, a disposição de perdoar. O perdão é uma obrigação para todo cristão. A gente não pode ignorar essa nossa obrigação do perdão. Eu espero que tenha sido assim, um vídeo bem válido, né, para a reflexão de vocês, que ele seja bastante útil para a gente refletir sobre esse tema. E vou deixar aí algumas questões para vocês responderem. Vocês têm o meu número do WhatsApp, vocês têm o meu e-mail, vocês sabem como me encontrar. Qualquer dúvida, eu estou sempre disponível para poder falar com vocês. Tá bom, galera? Grande abraço!